Olá, amigos e amigas do Jefa. Dando continuidade ao nosso trabalho de divulgação da doutrina espírita através dos áudios, nós vamos hoje fazer breves considerações sobre a mediunidade. Vamos fazer considerações gerais sobre a mediunidade, como também vamos abordar determinadas questões que interessam não só aos médiuns, mas também a todos os outros de nós que não dispomos dessa faculdade. Começando bem pelo início, o que é a mediunidade? A mediunidade é a faculdade que alguns indivíduos possuem e que os permite entrar em contato com os espíritos desencarnados. A mediunidade tem alguma utilidade providencial? Essa pergunta, essa questão, Kardec abordou em uma sua obra, que é O que é o Espiritismo, no item 50 do capítulo 2, quando disse o seguinte: o fim providencial das manifestações mediúnicas, evidentemente, é convencer os incrédulos de que tudo para o homem não se acaba com a vida terrestre e dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Então, a comunicação com os nossos irmãos desencarnados, aqueles que já estiveram entre nós e agora estão no mundo dos espíritos, permite que nós tenhamos essa certeza de que a vida terrestre não se encerra com a morte do corpo físico e também nos dá uma ideia mais exata, mais justa a respeito do futuro. Mostra que o espírito não é uma abstração. Mostra, na verdade, que no mundo dos espíritos, nós lá encontramos as consequências das nossas vidas no mundo material. É interessante notar que essa ideia mais clara, mais justa sobre a nossa existência após a morte é um dos argumentos poderosos que Kardec se utiliza, por exemplo, no Céu e Inferno, para discutir sobre a ideia do temor da morte. O temor da morte muitas vezes se liga ao desconhecido, se liga ao fato de não saber exatamente o que vai se encontrar, se é que há alguma coisa a ser encontrada. E o fato de nós termos essas ideias mais justas a respeito do que nos espera, faz com que o temor da morte seja, se não inteiramente abolido, pelo menos bastante amenizado. Será que todos nós somos médiums? Essa é uma questão interessante que Kardec aborda em O Livro dos Médiuns, no seu item 159. Qual seria a resposta a essa pergunta? A resposta seria sim e não. Como assim? Ora, depende do sentido que se queira dar à questão da palavra médium, no seu sentido mais geral ou no seu sentido mais estrito. Kardec, nesse item, comenta que, a partir do momento em que todos nós podemos sofrer influência dos espíritos desencarnados que nos rodeiam, de uma forma geral, poderíamos ser considerados, de certa forma, mais ou menos médiums. Porém, no sentido mais estrito, mediunidade se refere àquela faculdade que determinadas pessoas têm, em que, como Kardec diz, que provoca efeitos mais patentes, em que implica numa verdadeira comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. De outra forma, essa influenciação geral sobre a qual todos nós estamos sujeitos, ela se relaciona muito com uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 459, quando Kardec pergunta o seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta que os espíritos dão: mais do que imaginais. De ordinário, são eles que vos dirigem, ou, em outras traduções, ou muito frequentemente, são eles que vos dirigem. Isso mostra que, pelo fato de nós estarmos rodeados de irmãos desencarnados, isso faz com que essas influências aconteçam a todo tempo, através do pensamento, da intuição, e dessa forma geral, Kardec comenta no Livro dos Médiuns que todos nós poderíamos, então, ser considerados médiuns, mas, de uma forma mais específica, o termo médium se aplica àqueles indivíduos que dispõem dessas faculdades especiais que permitem serem intermediários entre o mundo dos espíritos e o mundo material. A mediunidade, como Kardec classifica no Livro dos Médiuns, pode ser dividida em dois grandes grupos, de duas grandes formas. Na mediunidade de efeitos físicos e na mediunidade de efeitos inteligentes,
ou intelectuais. Qual seria a diferença entre elas? A mediunidade de efeitos físicos é aquela que está relacionada à produção de movimentos, a ruídos, a sons, enfim. Mas a mediunidade de efeitos inteligentes implica na manifestação, na expressão de uma inteligência ou de uma vontade. Para que nós possamos dar um exemplo a respeito. No início das manifestações mediúnicas, lá por meados do século XIX, era comum os indivíduos se reunirem ao redor das mesas girantes. As mesas se deslocavam, se elevavam, batiam no chão, corriam pelas salas. A partir até aí, efeitos físicos de deslocamento daquele objeto pesado. Porém, a partir do momento em que a mesa parasse em determinado local e começasse a bater no chão, em que se estabelecesse um código, por exemplo, uma batida significando sim, duas significando não, a partir do momento em que começa a haver ali a expressão não só de um movimento que poderia parecer aleatório, mas de uma vontade por trás do fenômeno, aí se passa a ter a expressão de um fenômeno inteligente ou intelectual, como, por exemplo, na psicografia ou na psicofonia, em que os espíritos desencarnados, através dos médiuns, acabam expressando ali os seus pensamentos. A mediunidade é uma faculdade orgânica. Isso quer dizer que ela se radica no organismo do médium. Ela não tem uma relação exata com a questão moral do médium, significando que indivíduos que não sejam espíritos elevados podem, ainda assim, ser médiums, e médiums com uma faculdade, como se pode dizer, muito elástica. A faculdade mediúnica, sendo orgânica, ela se baseia na questão da assimilação fluídica, como Kardec comenta também no que é o Espiritismo, no capítulo 2, no item 65. É preciso que haja essa assimilação, essa harmonização entre os fluidos do médium e os fluidos do espírito que vai se comunicar. Isso, para alguns médiuns, pela sua constituição, pelas suas disposições físicas, é mais fácil. Ou seja, aquele médium é capaz de fazer essa assimilação fluídica com vários espíritos diferentes. Daí a elasticidade da sua faculdade. Outros médiuns, de acordo com suas próprias características, não têm tanto essa elasticidade, de tal modo que podem se comunicar com um número menor de espíritos, devido a essa necessidade da assimilação fluídica. A assimilação fluídica é alguma coisa também que vai se estabelecendo ao longo do tempo. O que queremos dizer com isso? Nas primeiras manifestações mediúnicas em que o médium receba comunicações de um espírito, essa assimilação fluídica, essa combinação dos fluidos, começa a se dar. Se houver outras comunicações com o mesmo espírito, em momentos diferentes ao longo do tempo, essa assimilação, essa harmonização dos fluidos vai ficando cada vez mais estreita, mais fácil, de tal modo que as comunicações que vão se sucedendo vão se realizando de uma forma mais fácil do que as primeiras comunicações. Dissemos que é uma faculdade orgânica, que não tem uma relação específica com a moralidade do médium. Sendo uma faculdade orgânica, portanto, não há médiuns universais, no sentido daqueles médiuns que conseguem produzir todos os fenômenos, porque cada um terá a sua particularidade. Alguns, por exemplo, terão mais facilidade com a psicografia, outros com a psicofonia, outros serão médiuns de efeitos físicos, dependendo das suas disposições que eles tenham. Não haverá, então, nenhuma relação entre a questão da moralidade e da faculdade mediúnica? Sim, há. Kardec aborda a questão no capítulo 20 do Livro dos Médiuns, que trata da influência moral do médium. No item 226, por exemplo, logo na primeira, Kardec pergunta isso que nós viemos desenvolvendo. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? E a resposta, não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mau, conforme as qualidades do médium. E Kardec prossegue agora na segunda questão, dizendo: sempre é dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor. Porque então não constitui privilégio dos homens de bem,
E por que se veem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? E os espíritos dizem: todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem, põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Então a mediunidade, ela terá, digamos assim, o seu correspondente moral no uso que o médium fizer das suas faculdades, no bom uso que ele lhe der, tanto aproveitando as comunicações que receba para a sua própria instrução, para o seu melhoramento, como dizem aqui os espíritos, como também no socorro aos espíritos desencarnados que porventura estejam passando por algum sofrimento, e também na instrução dos demais encarnados através das comunicações que eles recebam. Portanto, o viés moral da mediunidade vai se dar na utilização que o médium dê à sua faculdade, do aproveitamento que ele faça dessa faculdade para si e para os demais, exercitando essa faculdade com disciplina, seriedade, com recolhimento e até, eventualmente, com os sacrifícios pessoais a que esse exercício possa levar, em termos de obrigações pessoais, em termos da sua vida familiar, enfim. Cada um sabe de si nesse aspecto e os trabalhos no bem muitas vezes exigem de nós essas dedicações aos quais nós temos que empregar. Ora, para que se possa, portanto, exercer essa faculdade mediúnica, fazer uso do espiritismo prático, como diz Kardec na codificação, é preciso que haja preparo, é preciso que haja conhecimento. Kardec, tanto em O que é o Espiritismo, como também no Livro dos Médiuns, enfatiza a necessidade do estudo prévio, enfatiza a necessidade de nós conhecermos a mediunidade, conhecermos a faculdade mediúnica para que possamos nos entregar à sua prática, por vários motivos. Tanto porque o médium vai entender o que acontece consigo pelo estudo prévio, vai entender melhor como os fenômenos se dão e também vai poder ficar prevenido a respeito de determinadas dificuldades e obstáculos que vai topar com a sua prática mediúnica. E Kardec alerta, dizendo que, por exemplo, o espiritismo prático tem como uma de suas dificuldades, seus obstáculos, a questão da obsessão. A obsessão, como nós sabemos, trata-se daquela influência persistente de um espírito inferior sobre outro. Kardec discute a questão da obsessão em um capítulo específico de O Livro dos Médiuns, e como nós sabemos, Kardec divide a obsessão em algumas categorias. Kardec comenta da obsessão simples, aquela em que um espírito inferior, imperfeito, interfere nas comunicações do médium, o médium tem exata consciência do que acontece e procura, através das preces, da sua disposição, da sua firmeza, manter-se na sua tarefa e, com isso, conseguir que esse irmão desencarnado não tenha mais essa interferência que pretende ter sobre seus trabalhos. Existe a fascinação também. A fascinação, o espírito procura iludir o médium, através da sua vaidade, através do seu orgulho, fazendo o médium crer que as comunicações que ele recebe são a expressão da verdade, fazendo com que ele não aceite críticas ao que ele recebe, portanto, fazendo com que ele tenha uma dificuldade de julgar aquilo que ele recebe, iludido que é pelo espírito, e de tal forma que muitas vezes não aceita críticas e se afasta até daqueles que poderiam esclarecê-lo e ajudá-lo. E, na última categoria, a subjugação, que pode ser moral ou corporal, em que essa influência se dá de uma forma tão intensa que pode haver até prejuízo à própria saúde do médium que a sofre. Essa classificação da obsessão em relação aos médiuns é interessante, mas pode levar a uma determinada questão.
Tudo isso está relacionado aos médiums. Será então que aqueles que não são médiums, aqueles que não dispõem de faculdade mediúnica, não estariam sujeitos à obsessão? Kardec aborda isso também no Livro dos Médiuns, no item 244, no capítulo sobre obsessão, quando fala o seguinte: sem essa faculdade, a mediunidade, ele, o espírito mau, no dizer de Kardec, age na sombra e, tendo a seu favor a invisibilidade, pode fazer e faz realmente muito mal. Continua Kardec agora em O que é o Espiritismo, no item 76 do capítulo 2, quando diz o seguinte: a obsessão é independente da mediunidade e se encontra mesmo entre aqueles que nunca ouviram falar do Espiritismo. Mais adiante ele complementa: sem a mediunidade, esta influência se manifestaria por outros efeitos, muitas vezes atribuídos a enfermidades misteriosas que escapam às investigações da medicina. Pela mediunidade, o espírito denuncia sua presença. Sem ela, é um inimigo oculto de quem não se desconfia. Portanto, todos nós, sejamos médiuns ou não, pela imperfeição que a maioria de nós ainda temos, acabamos podendo ser influenciados pelos espíritos imperfeitos, pelos espíritos inferiores, como nós mesmos, de tal modo que a obsessão, como diz aqui Kardec, é independente da mediunidade. Como nós vimos também na pergunta que estudamos nesse próprio estudo, a 459, todos nós estamos sujeitos às influências dos espíritos. E isso Kardec aborda de uma forma muito curiosa em um artigo seu na Revista Espírita, de outubro de 1858, um artigo intitulado Obsidiados e Subjugados. É um artigo longo em que Kardec, já se pode ver pelo título, faz considerações a respeito da obsessão. E é um artigo interessante porque ele precede o próprio Livro dos Médiuns, que é de 1861. E nós vemos que trechos desse artigo foram aproveitados, foram incorporados ao próprio Livro dos Médiuns. Nele, Kardec, após fazer várias considerações sobre obsessão, faz o que poderíamos chamar hoje de um estudo de caso. Fala do caso do Sr. F., um médium que sofria um processo de intensa fascinação. E comenta Kardec, ao longo do artigo, o seguinte: 3/4 partes de nossas ações más e de nossos maus pensamentos representam o fruto dessa sugestão oculta. Ou seja, 3/4 de tudo que nós fazemos de ruim, seja pensamento, seja ação, vem dessa influência oculta dos espíritos inferiores. Ora, poderíamos então pensar, então a maior parte das coisas que eu faço de ruim provém dessa influenciação ruim que é exercida sobre mim. Não sou eu propriamente. Então, só me restam próprio 25% de tudo que eu penso ou que eu faço que seja uma ação má. Seria esse um pensamento justo? Na verdade, não, porque 75% do que nós fazemos provém dessas influências ocultas, é porque nós acolhemos essas influências através da nossa própria inferioridade. Eles nos sugerem, nós seguimos. Então, como resolver essa questão? Isso se resolve através dos nossos esforços por elevação moral, bons pensamentos, boas palavras, boas atitudes, de acordo com a lei de justiça, amor e caridade, de tal modo que nós possamos diminuir a influência que outros espíritos inferiores como nós possam ter sobre nós e até os auxiliar vendo o esforço que nós fazemos nessa nossa caminhada. Encerrando o nosso estudo, que já temos no tempo um tanto avançado, vamos encerrar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 26, item 10. Capítulo 26 trata-se do dai gratuitamente e o gratuitamente recebestes. E nesse item 10, Kardec diz: a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. Vamos nos lembrar da questão 643 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se haveria alguém isento de fazer o bem, aquele que não pudesse fazer o bem. Os Espíritos respondem que todos nós podemos fazer o bem, todos nós podemos ser úteis de alguma forma. Basta que haja duas pessoas para que aí já haja a possibilidade de fazer o bem. Então, meus amigos, nós temos oportunidade de fazer o bem o tempo todo.
a mediunidade é uma dessas oportunidades que também é nos dada para que nós façamos o bem. Aquele que não é médium deve sentir-se menosprezado por causa disso? O livro dos médiuns, na parte da formação dos médiuns, item 15, do item 220, diz que não. Diz que, se o indivíduo não recebeu aquela faculdade, certamente recebeu outras, com a qual poderá fazer o bem também. Então, meus amigos, se a mediunidade, como uma oportunidade de fazer o bem, deve ser praticada santamente e religiosamente, devemos também encarar de modo, dessa forma santa, dessa forma religiosa, as oportunidades que a todo dia nos são dadas pela providência divina, para que nós possamos fazer o bem, tendo em vista nossa própria melhoria moral e colaborarmos na melhoria moral daqueles que nos cercam. Que Jesus nos abençoe sempre.